Vamos lá para a aula de hoje. Na aula de hoje, eu vou começar a falar sobre os comandos de condicional, né? Alguém tem alguma dúvida ainda sobre as funções de entrada e saída, printf, scanf? Ou tá tranquilo? Alguém ainda está com alguma dúvida nos comandos básicos de entrada e de saída? Tá tranquilo, né? Então, Sim, pelo menos para mim tá. tá tranquilo, né, Ana? Pronto. Então, a sintaxe, a gente viu, aula passada, revisei, fiz alguns exercícios, né? Desses comandos de entrada e de saída. Agora, a gente vai, na aula de hoje, vai começar a ver as estruturas condicionais. E aí, eu vou fazer uma pequena revisão também do que a gente viu, né? A gente já viu isso aqui. Agora, fazer uma revisão para a gente poder aplicar nas estruturas condicionais. Vou pegar a canetinha aqui. Aí já Então, vai para um. tá? Como é, Ana? Pode repetir, Aí por já favor. é idade 4. Não, a unidade 3.2. A seção 3.2. Porque a 3.1 eu fiz duas aulas, né? Deu conteúdo, só que foi assim, muita informação para vocês. E aí, a aula passada, eu só praticamente resolvi exercícios. Aí, lembrando que a nossa disciplina são 3 sessões, né? 3.1, 3.2 e 3.3. Opa. Mais alguém? Falar? Então, vamos lá. Para a gente poder utilizar as estruturas condicionais, que é o nosso desvio condicional, a gente precisa estar bem fresco na memória a parte dos operadores relacionais, que nada mais é que um operador onde a gente relaciona dois valores, né? Duas variáveis, ou um valor e uma variável. O que importa é que ele é relacional, ou seja, binário. Então, eu vou ter que relacionar uma coisa com outra. Então, aqui na linguagem C, ela muda algumas coisas para o Portugal, né? Então, a gente tem aqui, ó, a expressão menor que ele verifica justamente se um valor é menor que o outro. E a resposta que ele vai dar é verdadeiro ou se é falso. Lembrando disso. Expressão maior que, ele vai fazer o quê? Verificar se um valor é maior que o outro. E a minha resposta é verdadeiro ou falso. Expressão menor ou igual que, ele vai verificar se um valor é menor ou igual que outro. Maior ou igual, ele vai fazer a mesma coisa, só que verificar se o valor já é maior ou igual que outro. Igual, igual. Quando a gente coloca igual, igual, né? Ele vai verificar se um valor é igual ao outro. E quando a gente coloca aqui, ó, ele verifica se o valor é diferente do outro. Então, ponto de exclamação e igual é para verificar se é diferente. Aí aqui tem alguns exemplos, por exemplo, x e y. Então, ele está verificando o quê? Se o valor de x é igual ao valor de y. Se essa condição for verdadeira, ele vai imprimir lá verdadeiro ou falso. Aqui ele está verificando se x é diferente de y, né? Se x é menor que y, se x é maior que y, se x é menor ou igual que y, e se x é maior ou igual a y. Os outros operadores, que são os operadores lógicos, que a gente viu isso, eu acho que na primeira aula, que são os operadores de negação, né? E o i e ou. Ou seja, com a conjunção, esse aqui seria equivalente ao Portugal ao e,
e aqui equivalente ao ou. Entendeu? Então, quando a gente vai usar negação, ponto de exclamação, se for usar a conjunção o i, então é o símbolo i duas vezes, ele fica, você consegue essa função que geralmente ela está em cima do 7, né? Shift, aí você aperta Shift 7, duas vezes vai pegar esse símbolo. Já esse outro aqui, ele vai estar próximo à letra Z, do lado, provavelmente no teclado do computador, ele deve estar do lado esquerdo ao Z. Em alguns teclados ele pode estar assim, ó. Em vez de estar barra, barra, pode estar tracejado. Só que quando você colocar essa função aqui no teclado, no caso vai ser utilizar Shift e o botão do teclado. Deixa eu até abrir aqui o teclado. Aqui. O nosso teclado seria essa função aqui. Para acessar ela, eu tenho que utilizar Shift, apertar Shift e ela. O I, ela vai estar aqui acima do 7 para poder acessar ela. Shift, ok? Então, basicamente são esses. E o ponto aqui também, ó, Shift 1. Então, essa é a maneira da gente acessar essas simbologias no teclado. Então, esse aqui é equivalente à negação, o I e o OU. Voltando para a nossa lá querida tabela verdade, né? Basicamente a mesma coisa. A única coisa que mudou aqui, ó, é o símbolo, né? A gente sabe que A, se é verdadeiro, eu estou negando A, então ele passa a ser falso. Se ele é verdadeiro, passa a ser falso. Falso, negando, passa a ser verdade. É só inverter, né? No caso, na negação, o que é verdadeiro passa a ser falso, o que é falso passa a ser verdadeiro. Para B também vale a mesma coisa. No OU, que é esses dois tracinhos, o OU, ele, para ser verdade, basta uma condição, ou A ou B ser verdadeiro. No caso aqui, é verdade, verdade, vai ser verdade, porque pelo menos uma das condições foi satisfeita. Agora aqui, mesma coisa, ó. O B é falso, mas só que o A é verdadeiro. Então, verdadeiro ou falso, ele vai me dar uma resposta verdadeiro. Essa questão de tabela verdade, aqui ó, verdadeiro ou falso e verdadeiro, ele vai me dar a verdade. Agora, quando os dois casos for falso, então ele vai ser falso. No E, na conjunção, ele só é verdade em uma única hipótese. As duas condições têm que ser verdadeiras. Então, quando A e B for verdade, então ele vai ser verdade. Ok? Aí aqui eu já fiz alguns exemplos para a gente poder tentar adiantar. Por exemplo, aqui. Tá dando para ver os números, pessoal, aí? Os números. Tá dando para ver os números? Sim. Sim, né? Sim. É o 0 e 1 0? Isso, justamente. Aqui eu chamei uma função de impressão printf, né? Onde não precisei declarar variável nenhuma, porque ele só vai imprimir o valor verdadeiro ou falso. Ou verdadeiro para um. Oi. Explica de novo um pouco sobre esse percentual D, porque eu ainda estou bugado nisso aí. Percentual D. Então, percentual D é uma tabelinha que tem. Deixa eu ver aqui. Aula 8. Eu tava dando uma olhada nela, só que. Pronto, aqui, ó. Percentual D é para valores inteiros. Entendeu? Toda vez que você for imprimir um número inteiro, você tem que usar percentual D. Se for usar, por exemplo, um caractere apenas, percentual C. Se você for utilizar uma quantidade de caracteres, por exemplo, o nome de uma pessoa, aí você usa percentual S. Se for números decimais, aí você pode usar que é o float, percentual F. Entendeu? Aí, como eu queria imprimir aqui, ó, o verdadeiro e falso é inteiro, né? É um número inteiro. É 0 ou 1, que são números inteiros. Então, por isso que eu botei aqui, ó, percentual D, percentual D. Então, ele vai
imprimir um número inteiro e um número inteiro. E quais são esses números inteiros? O primeiro número inteiro, ele vai ser a minha resposta desse teste lógico e o segundo vai ser em relação ao segundo teste lógico. O meu primeiro teste lógico, aqui eu fiz o seguinte: 9 é menor que 6? Falso, né? 9 não é menor que 6. Então, se ele é falso, ele vai imprimir aqui, ó, 0. 6 é maior que 5? Verdadeiro. Então, ele imprime, minha saída vai ser 1. Ok? No segundo quadrado aqui, mesma coisa. 2 é menor que 6? Se 2 é menor que 6, se essa condição é verdadeira, então ele vai imprimir aqui, ó, 1. Verdade. 4 é maior que 5? Falso, né? Então ele imprime 0. Então, basicamente, o que é que eu estou fazendo aqui? Testando para ele imprimir 0 ou 1, para verificar justamente as condições. Aqui eu já utilizei o negação. Não, né? Então, aqui, ó, 2 é menor que 6? É, verdadeiro. Só que aqui eu estou negando. Quando eu nego uma verdade, ele se torna falso, ok? Então, aqui, ó, 2 é menor que 6? Verdadeiro. Aí fica verdadeiro, essa parte aqui é verdadeira, é 1, só que eu estou negando. Então, quando eu nego uma coisa que é verdadeira, ela vira falso, né? 4 é maior que 5? Falso. 4 não é maior que 5. Agora aqui, ó, 2 é menor que 6? Verdadeiro. Negação de novo, ele passa a ser falso. E aqui agora eu estou negando a mesma coisa aqui. Peguei só e neguei. Antes era falso, né? Porque 4 não é maior que 5. Essa condição é falsa. Porém, como eu estou negando, ela se torna verdadeira. Deu para entender essa parte, pessoal? Então, o uso desses operadores relacionais e operadores unário, negação, menor ou maior que. Isso aqui Saquei. né? Sim. Uhum. Bom, isso aqui a gente já tinha visto nas aulas passadas em Portugal, mas eu estou reforçando aqui para a gente poder utilizar. Lembrando, toda vez que eu vou utilizar menor que, eu vou ter que utilizar o quê? Ó? Dois valores. Eu estou comparando um valor com outro. Né? Na questão lá do IMC, por exemplo, da prova, teve gente que colocou assim, ó, é menor que 18,5. Mas o que é menor? Aí você teria que colocar alguma coisa para ser comparado, que no caso era o IMC. Então você tem que fazer sempre uma comparação de um valor de um lado com o valor do outro, entendeu? Isso é a lógica aqui dos operadores relacionais. Você relaciona um valor com o outro. Beleza? Vamos lá agora para estrutura. Beleza. Ei, professor, Oi. o percentual D eu já saquei que é de números inteiros, já saquei como é que é usado, mas quando é usado? Você É tem que sempre no, usar é sempre no print, print. no printf e no scanf. No scanf, É ó, antes da gente colocar a variável que a gente quer ou depois? ó, no printf, quando você coloca aqui, ó, meu nome é, e aí você quer que imprima o nome, aí você bota aqui, ó, o nome, por exemplo, caracteres, né? Um conjunto de caracteres, percentual S. Então, deixa eu colocar aqui, ó, nome, por exemplo. Isso seria um trecho, uma parte do código. Então, ele vai pegar o conteúdo que está nessa variável aqui, ó, que é do tipo string, e imprimir aqui. Quando ele for imprimir, ele não vai imprimir esse percentual S. Ele vai jogar o valor da memória, que está da variável nome,
para esse percentual S. E, por exemplo, eu posso colocar aqui, ó, média. Foi a questão que eu passei para vocês, média, por exemplo. E sua média é... Aí, média seria flutuante. Então, esse percentual são identificadores. Eles vão identificar quais são as variáveis que eles vão ter que jogar aqui, ó. Lembrando que eu tenho que colocar aqui também na ordem, ó. Nome. Essa primeira variável é o quê? Um tipo de string. Então, coloco aqui. Percentual F. Então, ele vai imprimir o valor. Por exemplo, se na memória, vou colocar aqui. Se na memória, nome, tiver o meu nome, por exemplo, Everton. E na média, na variável média, tiver salvo na memória, por exemplo, 6, o que é que ele vai fazer aqui? Ele vai fazer justamente isso aqui, ó. Vai ser impresso na tela, ó. Meu nome é. Ele vai buscar, chegar aqui, ó. Quando ele chega em percentual, ele entende que aqui é um valor de uma variável, de um tipo de variável, que é o tipo da variável string. Então, ele pega, ao invés de imprimir percentual S, ele vai aqui nos seus argumentos, né? Como o percentual S é o primeiro, ele vai para a minha primeira variável aqui. E aí vai lá, nome. Qual é o valor que está na memória dessa variável? Aí ele vai procurar na memória e vai achar aqui, ó, Everton. Então ele vai, na hora da impressão, jogar para cá. E continua. E sua média é... Aí ele chega no segundo argumento, que é percentual F. Então aí ele vai para o segundo argumento aqui, procurar o valor da memória dele. Só que aqui eu tenho que colocar exatamente como eu defini anteriormente. Se eu definir média como flutuante, percentual F. E aí ele vai procurar o valor da memória lá, ó. Vamos botar aqui um flutuante 6.5, por exemplo. Ele vai copiar esse valor e jogar aqui. Como é flutuante, ele vai botar todo zero. É isso que ele vai fazer aqui na hora da impressão. Entendeu? Então, percentual S, percentual F, percentual D, ele só vai servir para fazer impressão. Nesse caso aqui, que eu coloquei para imprimir se é verdadeiro ou falso, por exemplo, que é include, coloquei aqui h, chamei a minha função, né? E aí eu coloquei o print f e os argumentos, né, para imprimir. Eu usei percentual D e percentual D, porque eu queria imprimir dois valores inteiros. Se eu quisesse imprimir mais, por exemplo, aqui, ó, eu posso botar percentual F e percentual C. Aqui eu estou dizendo que eu vou imprimir um valor, dois valores, três valores, quatro valores. O primeiro e o segundo são inteiros, o terceiro vai ser flutuante e o quarto e o último vai ser caractere. Então eu posso colocar, por exemplo, aqui, ó, 1, 2, flutuante 3.000, em caractere, posso colocar letra G de finalizar. Então, ele vai, para poder imprimir isso aqui, eu tenho que argumentar. Entendeu? Aí ele vai imprimir 1, 2, 300, porque é flutuante, e o caractere G. Entendi. Entendeu? Já no scanf, Uhum. você usa também para o seguinte. Você tem a variável que é o nome. Se você diz que a variável nome é do tipo, por exemplo, caractere, você tem que definir aqui antes também, ó, percentual. No caso, você define ela aqui, ó. Se eu quero imprimir, é char, que é caractere, nome, ponto e vírgula. Eu posso usar duas formas. O C, de caractere, só que o que é que vai acontecer? O C, ele só salva um caractere. Agora, se você quer salvar vários caracteres, então aí você tem que colocar S de string, ok? Então,
essas atribuições percentual, uma letra, ela vai entrar tanto no printf quanto no scanf. E aqui, por exemplo, eu posso ler o nome, idade, percentual D, aí botar aqui a vírgula, idade, só que aí eu tenho que endereçar, que essa é a sintaxe do scanf, endereçando a minha variável. Então aqui eu teria que colocar também aqui, ó, int, que é inteira, e idade, ponto e vírgula. Então, definir as minhas variáveis, nome e idade, nome como caractere e idade como inteira. E aí, na hora de fazer a leitura aqui, ele vai pegar, ó, a primeira variável a ser lida vai ser uma variável do tipo string, de caractere. E a segunda, do tipo inteira. Ok? Hoje a gente vai fazer alguns exercícios desse aqui. Vem. Oi. Às vezes, no scanf tem assim só essas aspas, sem nada dentro. Isso, se colocar dar algum erro, é necessário colocar ou é só para dar algum espaço? Dentro aqui de Dentro do uma... scanf, antes de iniciar tudo, tem duas aspas. Isso. Que é assim, Sim, no caso, você inicia assim. sim. Pronto. Aqui é para você botar os argumentos de cada variável. Por exemplo, a Ah, os variável nome. argumentos ficam dentro das aspas. Isso, exatamente. Mas tem casos que eu vi lá no AVA, nos livros, que tem só as aspas, sem nada dentro. Sem as aspas, gera, assim, se eu rodar aqui sem os argumentos, ele tende a dar erro. Ele pode até rodar, só que ele não vai interpretar aqui, por exemplo, aqui é nome é do tipo caractere, string, entendeu? E que idade é do tipo inteiro. Ele pode até rodar, mas só que ele não vai rodar da maneira correta. E, em geral, ele tende a dar erro. Pode até... Sim, vou fazer um teste aqui, ó. F10. Aí, ó. Ele não abriu para mim digitar o nome e a idade. Tá vendo? Ele Uhum. rodou. Ele rodou aqui, ó. Não encontrou erro. Mas na hora de executar, ele não libera para mim poder digitar nada. Se eu apertar F10 aqui, ó, ele já vai pro final. Entendeu? Agora, quando eu boto aqui, ó, percentual S e percentual D, que são as atribuições da variável nome e da variável idade, eu vou executar, compilar em F9 e depois passar F10. Aí ele já libera o cursor, tá vendo para mim? Eu posso digitar aqui o nome. Aí ele leu, tá vendo? Ah, entendi. Lembrando que no caractere, no nome, eu tenho que dimensionar ele também, viu? Tenho que botar aqui a 20. Porque se eu deixar aberto, ele não vai salvar, não vai imprimir. Vai imprimir só, se eu colocasse Everton, ele ia imprimir só E. Então aqui eu estou dimensionando, ó. É do tipo caractere, só que ele tem 20 espaços aqui. Essa é a sintaxe. No caso, salvaria 20 nomes? Não, ele é 20 espaços. 20 letras, no caso. Para imprimir, ó, eu posso colocar aqui, ó, só percentual S e percentual D. Aí botar aqui, ó, nome, vírgula, idade. E finalizar. O que é que ele vai imprimir? Ele vai imprimir meu nome e a idade que for digitada. Vou compilar, dar F10. Sempre compila para ver se já tem erro, Everton. Sempre antes de dar o F10 você compila. Isso, porque também se você não compilar, ele não vai salvar o que está em cima. Ele executa o arquivo anterior. Everton tem que colocar aqui, ó, 28. Ali imprime Everton e 28. Tá vendo? Agora, se eu não dimensionar aqui, ó, se eu tirar esse
F10, Everton, 28. Ele dá erro. Porque aqui ele tem espaço só para um caractere. Eu digitei vários. Então ele vai dar erro. Se eu digitar, por exemplo, só a primeira letra, se eu digitar E28, ele roda. Ah, não roda porque, calma aí, teria que botar C para imprimir somente um caractere. 28. Aí ele imprime. Porque eu estou imprimindo só um caractere. Agora, quando eu coloco o S aqui, que é uma série de caracteres, eu tenho que dimensionar ele aqui, ó, 20, por exemplo. Você pode botar até Nessa mais. dimensão, eu posso botar qualquer valor? Pode. É caractere. Por exemplo, eu posso botar aqui, ó, F9, F10. Posso colocar aqui, ó. Ele vai ler meu nome, posso colocar aqui, ó. Arroba, letras, números, aí 28. Que é tudo, ele interpreta tudo como caractere. Viu? Então, serve para isso. Pronto, agora a gente chega aqui na parte de condicional simples, né? Condicional simples é o nosso conhecido se então, né? Além, a gente viu que a gente utilizou bastante esse se então. Simples porque é só a função se então executa alguma coisa. Como está representado aqui, ele só vai executar o comando se a afirmação, se o teste lógico lá for o quê? Verdadeiro. Se ele for falso, ele vai ignorar. Então, a sintaxe em linguagem C é somente o if, abre o colchete e fecha o colchete. Então, ele não precisa que você colocar o então, né? Algumas outras linguagens precisam botar o if, o then e o and if. Nessa aqui você coloca só o if. Então, essa aqui é a sintaxe basicamente do nosso se então, o equivalente ao se então no Portugal, entendeu? E por que a gente chama de estrutura condicional ou desvio condicional? Aqui, ó, porque ele serve justamente para isso, para criar um desvio dentro do programa. Você tem um programa e aqui, ó, ele pode ir direto e você pode ter uma condição de desviar seu programa para executar alguma coisa diferente, né? Então, por isso que ele é conhecido, por exemplo, como desvio condicional. Só que aqui, nesse caso da condicional simples, ele somente é desviado caso essa condição aqui, ó, que essa condição aí, e a gente volta para os operadores relacionais, aqui tem que ter uma relação entre duas variáveis. Então, ele vai verificar essa condição e, se for verdadeira, ele executa uma série de comandos. Se for falso, ele ignora. Ok? Aí aqui tem um exemplo. Por exemplo, aqui é um exemplo de um projeto, que a pessoa entra com o nome do projeto e com orçamento, ok? E aí ele vai pegar também o imposto e vai calcular o total. Aí ele vai fazer o seguinte, se o valor total do orçamento mais o imposto ultrapassar 20 mil reais, então ele vai imprimir lá, ó, o projeto não é viável. O projeto não é viável. E aí ele vai desviar a função. Agora, se por acaso o projeto ficar abaixo desse valor, então ele não imprime nada. Então aqui, ó, ele entra com nessa linha 5, aparece digite o nome do projeto. Na linha 6 ele vai entrar com o nome do projeto, do tipo string, né? Observe aqui também, ó, que ela foi definida como caractere e dimensionada com 20 caracteres. Então, a pessoa vai botar lá, por exemplo, projeto da igreja, né? Aí vai salvar na memória aqui, ó, projeto, ou então projeto da casa. E aí fica salvo na memória.
e aí ele vai digitar o orçamento que foi recebido. O orçamento ficou, sei lá, 20 mil reais. E aí ele vai pegar aqui, ó, e qual o imposto? Sei lá, 10% da nota. Então, 2 mil reais. Então, ele vai pegar o total, o que é o valor do orçamento, 20 mil mais 2 mil, 22 mil. Aí ele vai imprimir nessa linha 12. O valor do projeto aí ele vai imprimir o valor total, que é 22 mil. E como ele vai chegar aqui na linha 13, que é no nosso desvio condicional if, ele vai executar um teste. Ó. O total é maior que 20 mil. Se essa condição aqui, nesse exemplo que eu estou dando, então aqui total vai ser 22 mil, então ele vai pegar 22 mil é maior que 20 mil, verdadeiro. Se essa condição é verdadeira, então ele vai entrar aqui e vai imprimir a frase aí pegar o nome do projeto, por exemplo, se for o projeto da casa, ele vai imprimir aqui no lugar do percentual S. O projeto da casa não é viável. E aí vai terminar o programa. Beleza? Então, como é que funciona? Basicamente, o if, condição, teste. Então, eu tenho que ter um operador, por exemplo, aqui, ó. 2. Fazer melhor. Idade for menor que 18, né? Printf. Menor de idade. Aqui um teste bem simples. Ó. Se a idade for menor que 18, aí ele vai imprimir menor de idade. Agora, finalizar aqui, ó, ponto e vírgula, e executar. Entrar com o nome, 28. Ele não vai imprimir nada, porque a idade é 28. Então ele... Oi. Opa. Então aqui ele simplesmente vai ignorar essa parte do if, porque a idade não foi menor que 18, ou seja, essa condição aqui não foi verdadeira. Ele vai pegar aqui, ó, qual o valor da variável idade? 28. 28 é menor que 18? Não. Se é falso, então ele pula. Agora, vamos executar novamente em F10. E agora, ao invés de colocar 28, eu vou botar 15. Vou colocar aqui, ó, Everton. 15. Menor de idade. Ele imprime Everton 15 por conta dessa linha 7, né? Na linha 6, ele coleta o nome e a idade. Aí eu digitei Everton 15, foi salvo da memória. E aí ele vai imprimir justamente o nome e a idade. Everton 15. E aí ele vai entrar no laço e vai fazer um teste. A idade. Qual o valor da idade? 15. É menor que 18? A afirmação é verdadeira. Então, como essa afirmação da linha 9 aqui é verdadeira, então ele entra dentro do laço, dentro da função e imprime. Lembrando que a função if eu iniciei aqui, ó, e finalizei ela aqui. Ok? Então, esse é o tipo de condicional simples. Ok?
condicional composta. A nossa condicional composta, ele já se equivale ao se, então, se não. A gente tinha o se, então, se não, faz isso, né? Então, teria duas condições. Também é um desvio condicional, porque ele vai desviar nosso programa. Só que, diferentemente do primeiro, ó, que ele desvia somente se a condição for verdadeira, agora a gente vai ter a possibilidade de fazer dois desvios. Para executar alguns comandos, caso ela seja verdadeira, e executar outros comandos, caso essa condição venha a ser falsa. Ok? Lembrando novamente, a condição a gente tem que ter os operadores relacionais aí para poder verificar alguma condição. E aí, dependendo, você pode desviar o seu programa ou para a esquerda, no caso aqui, ou para a direita. Isso vai depender do quê? Da condição ser satisfeita ou não, né? Então, como é que funciona a sintaxe da instrução, né? Essa condição é feita da seguinte forma: a gente tem o if, tá? Do mesmo jeito, a condição, essa parte não muda, abre e fecha aqui a função, tá vendo? Do mesmo jeito, só que após o if a gente acrescenta o else. Então, esse aqui seria o se condição for satisfeita, execute esses passos. Else seria o se não, execute esses casos, essa condição. Então, essa parte aqui, ó, seria executado aqui, comandos 2. E esse comando 1 é executado aqui. Então, se a gente verificar na sintaxe como é que vai, o que é que vai ocasionar nosso programa, basicamente o que vai acontecer é isso aqui, ó. Ou ele vai executar um lado ou o outro. Ele não passa pelos dois aqui, ó. Até porque se você colocar alguma condição que execute, que ele seja possível ir para a direita ou para a esquerda, aí ele vai dar erro. Viu? Então, o que é que a gente faz? Bota uma condição para ela verificar se é verdadeiro ou falso. Se é verdadeiro, ele vai executar uma série de comandos que estaria aqui na minha sintaxe. Ou se for falsa, aí eu acrescento o else e executo aqui. Aí aquele mesmo exemplo do projeto, o que é que eu acrescentei aqui? Boa noite, professor. Boa noite. Dá para alinhar várias funções dentro do comando if? Sim, sim. Dá para... A gente vai ver justamente isso. Por isso que eu tentei colocar os comandos já feitos aqui, para a gente só ir discutindo e depois tentar ganhar tempo para os exercícios. E até é bom que essa parte aqui fica no slide de vocês, no PDF, né? Já feito. Mas dá para alinhar sim, dá para fazer a escolha de casos também, da mesma forma que a gente tinha lá ó, a escolha, né? E casos, aqui também dá para fazer a mesma coisa. Vocês conseguem ver que é bem parecido a linguagem. Só vai mudar só muda alguns detalhes. Então aqui, ó, eu tenho já a mesma questão lá do projeto, só que agora eu botei uma nova condição para se acontecer um caso, ele executar um comando, caso for falso, ele executa outro. Então aqui, ó, mesma coisa, ele vai coletar o nome do projeto e o orçamento. Só tirei a parte do imposto. Então ele vai verificar, ó, o orçamento é menor ou igual a 20 mil. Se essa condição, vamos supor aqui que colocou ó, 20 mil. Se o orçamento ele vai pegar é menor ou igual a 20 mil, então essa condição aqui sendo verdadeira, ele vai executar somente a linha 11 aqui, ó. Então ele vai pegar ó, o projeto,
aí o nome do projeto que você colocou, poderá ser executado. Seu valor for inferior a ou igual a 20 mil, que foi o nosso caso. Inseriu 20 mil lá, ele testou que foi menor ou igual, vai ser igual, então ele vai imprimir o nome, aqui é só o nome do projeto. O projeto da casa poderá ser executado. Seu valor for inferior ou igual a 20 mil. Agora, e aqui ele ignora. Ele só executa ou a linha 11 ou a linha 15. Ele não vai executar as duas. Agora, supondo que não é mais 20 mil. É 40 mil. A gente fez o orçamento lá da reforma da casa. Né? Deu 40 mil. Então ele vai pegar e fazer o teste aqui, ó. Orçamento é menor ou igual a 20 mil, aí ele vai comparar 40 mil, que é o valor que está na memória, não é menor e nem igual. Então, portanto, essa condição da linha 9 é falsa. Se é falsa, ele ignora a linha 11 e vai para o se não. E aí executa os comandos da linha 15. Então, ele só vai executar ou a linha 11 ou a linha 15. Só vai imprimir um ou outro. Os dois ele nunca vai imprimir. E aí vai imprimir o projeto da casa, ou reforma da casa, não poderá ser executado. Seu valor foi superior a 20 mil. Aqui percentual F, poderia colocar aqui, ó, vírgula, e o valor do orçamento. Coloquei aqui, esqueci de colocar. Ok? Então, aqui a gente desviou para uma resposta, se for verdadeiro, ou seja, o projeto ficou dentro do seu orçamento, então ele vai dizer, ó, o projeto pode ser executado. Agora, se ultrapassou, ele vai dizer, ó, o projeto não pode ser executado. Isso é só um exemplo. Vocês, por exemplo, podem utilizar vários formatos para isso. Por exemplo, aqui na aula passada, eu passei essa questão aqui, né? Para desenvolver um algoritmo para entrar com 4 notas e imprimir só o nome do aluno e a média. Agora vamos pegar esse mesmo problema e fazer o seguinte com ele. Imprimir se o aluno foi aprovado ou foi reprovado. Vamos dar um exemplo prático. Por exemplo, deixa eu colocar aqui outra biblioteca, como eu vou utilizar cálculos matemáticos. Aí eu tenho que chamar a biblioteca include mat.h. Vamos fazer uma suposição aqui, ó. Vamos colocar um exemplo da Pitágoras, que nós temos duas notas, né? Primeira nota e a segunda nota. E a soma das duas tem que dar 1.500. Uma disciplina de peso 1, né? Então vamos fazer esse problema aqui. Onde eu vou entrar com o nome. Então vou botar aqui, ó. Chá. Nome. E as notas. Nota 1, vírgula nota 2. Não vou pegar total. E aí, verificar se o aluno foi aprovado ou reprovado, né? Sabendo que o total tem que ser maior ou igual a 1.500 pontos. Então a gente tem uma condição que a gente sabe que tem que ser satisfeita. E aí a gente pode pegar aqui, ó, botar um comando de saída, printf de as duas notas. Vou colocar já assim, direto, scan F, vou ler duas notas, ó, nota 1, nota 2. Aí eu vou endereçar cada nota para salvar na memória. Então boto i, ó, antes de cada variável. E vou definir aqui que elas são
vou informar que essas duas variáveis que eu vou ler vai ser do tipo flutuante. E finalizar com ponto e vírgula. Agora eu vou fazer a soma total é igual a nota 1 mais a nota 2. E aí a gente vai começar a fazer o teste. Vou colocar aqui, ó. Teste condicional. Então, if se o total foi maior ou igual a 1.500, dentro do meu if, eu posso colocar aqui, ó, print f aluno a aprovar. Nesse caso, o aluno pode ser aprovado se essa condição for satisfeita, né? Então aqui, ponto e vírgula, barra, barra, se a nota foi maior ou igual a 500 pontos, né? Se não, então aí eu chamo a função else, lembrando, if e else. Então, else, não, aí vou imprimir aqui, ó, até copiar aqui. Só que, em vez de ser aprovado, o aluno é reprovado, se a nota foi menor. Menor a 1.500 pontos. Pronto. Então, justamente esse aqui, essa da linha 13 até a linha 18, é o nosso se essa condição for verdadeira, o aluno foi aprovado. Se não, seria o equivalente ao se não, o aluno foi reprovado. Vamos supor que ó, tirou 400 pontos na primeira e 1.500 na segunda. Aluno aprovado. O aluno foi aprovado, ou seja, ele vai somar 400 com 1.500, vai dar 1.900, e no teste essa condição vai ser verdadeira. 1.900 é maior que 1.500, então ele vai imprimir o aluno aprovado. Entretanto, né, se o aluno tirou 400 na primeira e tirou 200 na segunda, aí ele vai imprimir o aluno reprovado. Então, eu acho que essa parte do comando do que vai acontecer, eu acho que está mais fácil para vocês assimilar. Eu acho que talvez só o que falte só é pegar a sintaxe do comando if else. E aí, como é que tá? Everton, Oi. eu acho que o que vai pegar é só a gente memorizar esses detalhezinhos, né? Endereçar com botar essa questão dos porcentagens. Tem aquela parte lá que tem barra N, né? É. Só esses, Barra só N é esses. para dar quebra de linha, né? De uma linha para outra. Aham. Isso. Então, eu acho assim, tipo, o que vai pegar mais é só esses conectivos a essas coisinhas. Pra gente lembrar. Mas essa parte aqui da sintaxe tá tranquilo. Lembrando que você iniciou aqui a função, você só finalizou ela aqui, ó. Iniciou ela aqui e finalizou aqui. Testando. Som. Opa, Oi? tô ouvindo, Luciano. Ah, sim, professor. Não, estava só testando o microfone. Pode continuar, desculpa. Ó, beleza, valeu. Pessoal,
Alguma dúvida com essa função condicional? Que aqui no caso eu já botei ela composta. Mas poderia ser simples aqui, ó. Simples, composta, é só adicionar o else. Alguma dúvida nesse teste? Ô, Não, Everton. pelo menos. Opa, Luiz. Pode Rogério, falar. Fala, Mas Luiz. aí é porque ele só fez a soma, né? Se fosse a média, já seria diferente, né? Eu poderia colocar, por exemplo, a média. Poderia botar aqui, ó, média. Média. Agora vamos fazer o mesmo exemplo, só que em vez de ser 1.500, vamos colocar aqui, igual da escola, média 6, né? Se o aluno tiver uma média, né, maior, só que aqui eu tiro o total e boto média, e aqui o total eu tiro e coloco média. Aqui vai ser a mesma coisa, vai funcionar do mesmo jeito. Ele vai, só que a média aqui, né, ele pega e soma, o cálculo da média, ele soma e divide por 2. Pronto, esse é o cálculo da média. Mesma coisa, ele vai pegar nota 1, nota 2, fazer o cálculo da média, e aí ele vai verificar o que é que ele quer saber. O computador, ele não enxerga o que a gente está enxergando aqui, média, os valores, ele só enxerga isso aqui, ó. Esse valor é igual a esse, ele compara. É verdadeiro, ele executa a linha 14. Esse comando aqui retornou para o computador 0, que seria falso, né? Ele vai imprimir isso aqui. Entendeu? Se eu salvar aqui, F9, compilar, e F10. Aí eu vou digitar aqui, ó, 5 e 8. Aluno aprovado. Agora se eu colocar aqui, ó, 5 e 5. O aluno tirou 5, aluno reprovado. Ele só vai verificar o quê, ó? A média, 5 mais 5, 10. Dividido por 2, 5. Aí ele vai pegar o valor. Qual o valor da média? 5. 5 é maior ou igual a 6? Não. Então ele vai retornar um valor 0, né? Falso. Então, como é falso, ele vem para o comando else e executa tudo que tiver aqui. Aqui eu só coloquei um print, né? Mas eu poderia colocar, por exemplo, várias operações. Poderia colocar aqui, ó, aluno de prova final e fazer outros cálculos em cima disso, entendeu? Tanto aqui quanto aqui no C. Beleza. Beleza, né? Everton, quando a gente abre o comando aí, a gente mesmo que fecha, o programa não fecha o comando só, não? Não, ele fecha. Ele fecha. Quando você coloca aqui, ó. Ele fecha geral, né? Quando É, você abre, ele já aí, fecha. ó. Eu só Ah, abri. tá. Aí eu dou um enter e vou executar. Porque dá o enter para digitar, né? E ele usa isso aqui justamente para facilitar. Por exemplo, num comando, num código muito grande, você pode diminuir isso aqui, ó. Entendeu? Você pode ter vários comandos aqui dentro dessa função. Por exemplo, aqui, ó, vários comandos. Aí, ao invés de ficar desse tamanho, você pode clicar aqui, ó, que aí ele minimiza. Aí, não, quero verificar só essa condição aqui. Maximiza aqui e vê o que é que está sendo executado. Isso até ajuda, facilita quando você está trabalhando com códigos grandes. Entendi. Aqui, não sei, mas como eu disse, se vocês quiserem aprofundar mais, vocês vão ver que tem como vocês colorir, deixar essa. Eu poderia, por exemplo, criar aqui, ó, aluno aprovado em azul e reprovado em vermelho, mudar a coloração. Dá para fazer enfim, várias coisas com essa linguagem C. Só vai depender da inclusão como eu falei, das bibliotecas que faz isso, entendeu? Aqui eu não vou usar porque eu precisaria baixar elas e instalar em cada computador, mas enfim, se vocês procurarem aí essas funções, essas bibliotecas, que é a Conio, que é a parte de colors, então vai ter bastante função para isso. Então dá para vocês criarem realmente um programa, né, com todas as funcionalidades que vocês preferirem fazer, colorido até, só com esse programinha aqui, ó.
Tranquilo, pessoal? Essa condicional composta? Beleza, por enquanto sim. Beleza, né? E agora, como o Luiz falou, a gente pode fazer a nossa condicional, que era aninhada, né? Isso a gente viu em Portugal. É que a gente chama de estrutura condicional encadeada. O que significa isso? É justamente aqui no fluxograma que ela está mostrando. Você tem vários testes lógicos para verificar. Agora é mais fácil eu tratar disso aqui com vocês, até porque vocês já pegaram questões desse nível. Por exemplo, na prova de vocês tem aquela questão do IMC, correto? Então, basicamente, o que é que vocês estavam fazendo era justamente isso aqui, ó, desviando o fluxo do programa para executar um comando, que no caso era o estado nutricional do paciente, ser impresso. Mas vocês podem fazer todo esse jogo aqui em qualquer outra condição. Entendeu? Como é que funciona, né? A gente tem uma condição inicial, que ele vai testar, e vai verificar. Se for verdade, por exemplo, naquele exemplo lá do IMC, era se o IMC era menor que 18,5, salvo engano. Então, se essa condição era verdadeira, então ele ia falar, ó, o estado nutricional do paciente é desnutrido. E aí, encerrava o programa. Vocês veem aqui, ó, que se a primeira condição for satisfeita, ele já vai encerrar o programa. Ele esquece, para ele não significa nada o restante aqui, ok? Agora, se essa primeira condição aqui não fosse satisfeita, ou seja, fosse falso, né? Então, se fosse falso, o que aconteceu com ele? Ele desviou o fluxo do programa para o outro lado. Aí ele ia fazer um novo teste, ó. Já que não é menor que 18,5, então ele é maior que 18,5 e menor que 24, alguma coisa, 24,4. Aí, novamente, se essa condição fosse verdadeira, ele vinha aqui ó, e falava, o paciente, o estado nutricional do paciente é normal. E aí vinha e encerrava o programa. O restante ele ignorava. Agora, se mesmo assim essa condição fosse falsa, aí você poderia colocar o outro teste aqui e assim sucessivamente até ser atendido. Ou você poderia colocar simplesmente o seguinte, nenhum estado encontrado. Entendeu? Poderia executar dessa forma. O IMC, Aí, no caso. aí Everton, dava certo para usar naquele negócio lá naquela questão que tu deu para as operações matemáticas. Também, hein? Para a calculadora, né? Dá para fazer também a Foi a calculadora. calculadora ou foi outra lá que você deu que botou raiz quadrada, né? Foi Para da calcular. calculadora? Que tinha soma, subtração, acho que foi da calculadora mesmo. É da calculadora, é isso. Poderia botar aqui, ó. Se a Adição. operação fosse soma, aí você, se fosse verdadeiro, você vinha para cá, aí executava. Número 1 mais número 2, né? Imprimia e finalizava. Agora, se não fosse soma, você poderia vir para esse aqui. Aí é subtração? A operação é subtração? Verifica se a operação é subtração. Se fosse verdadeiro, subtraía. Se não, continua fazendo testes até chegar um resultado. Isso. Ou, por exemplo, se eu digitei na operação o O sem querer, a letra O sem querer, aí você poderia botar aqui, ó, operação inválida. Entendeu? Poderia botar aqui a operação inválida e aí ele ia e encerrava o seu programa. Então, basicamente, o que acontece com esse tipo de... Quando você programa, o fluxograma que representa isso é isso aqui, essa imagem. Então, ele vai desviar o seu programa de acordo com as condições que ele tem. Aí, nesse caso, também a gente vai usar o if e o else? Isso. Só que agora, de maneira encadeada. O que seria essa encadeada? Justamente aqui, ó. É como se fosse um aninhado. If, aí condição, executa o comando. Se não, se, aí você vai fazendo até
você extrapolar o seu... Sim, o ideal é que você use, assim, no máximo 4 ou 5 ifs. Agora, se não tiver jeito, enfim, tem que trabalhar com elas e aí joga. Entendeu? Vamos fazer um exemplo desse aninhada, que hoje eu separei uma listinha para vocês de exercícios para entregar a próxima aula. Olha que maravilha. Só de brincadeira besta, rapaz. Pois é, uma listinha. Frio desse, eu tô aqui enrolada de coberta e o senhor pensando em fazer atividade. Vamos fazer aqui, ó. Vamos fazer exatamente aquele exemplo lá do IMC. Agora vamos tentar resumir ele aqui, ó. Vou resumir ela aqui. Eu acho que era assim, menor que 18,5 era desnutrição. 8,5 a 24, acho que era 24,9, normal. E aí começava de 25 a 29,9, era pré-obesidade. E maior que 29,9, aí seria já a obesidade. Pronto, mesmo exemplo. Vou salvar aqui como comentário para não... Aqui eu coloquei como comentário, viu, pessoal? Barra, você pode usar comentário, eu acho que eu já expliquei isso para vocês. Barra, para um comentário de linha, ou você pode botar aqui, ó, barra, asterisco para iniciar e asterisco barra para finalizar. Aí ele vai pegar todo o intervalo e entender como comentário. Deixar só salvo aqui para a gente desenvolver o nosso programa. Aí a gente tinha as variáveis float, que era peso e altura, função do IMC e o próprio MC, né? IMC, que a gente tem que calcular. Vou colocar aqui... Não vou colocar o nome do paciente para a gente diminuir, mas dava para trabalhar também. Eu vou chamar aqui, ó, um printf digite peso e a altura do paciente. E aqui eu chamo scanf para receber os dados de entrada. Vírgula, ó, peso, vírgula, altura, e aí eu indexo elas como com i. E aí eu boto a função delas, que é float, percentual float. Então essa é a sintaxe do comando scanf. Quando eu entrar com esses dados de peso e altura, eu vou calcular o IMC, que ele é o peso dividido pela altura ao quadrado. Eu posso fazer altura vezes altura, viu? Ou eu posso fazer essa função aqui também, pessoal, ó. Pou, aí a altura, vírgula 2. O que significa isso? Potenciação da altura elevada ao quadrado. Posso fazer dessas duas formas. Vou deixar essa função aqui, porque vocês podem precisar. Pronto. Calculei. Oi, pode falar. Aí nessa parte do scanf, onde a gente bota a porcentagem, que é, no caso, flutuante, né? Se tivesse, tipo assim, cinco coisas flutuantes, eu ia ter que botar os 5 porcentagens F? Isso.
Bota Não tem nenhum uma tretinha aí que você encurte para coisar o 5? Eu desconheço, Ana. Eu tenho que colocar. Até onde eu sei, tem que colocar. Eu poderia aqui ainda fazer o seguinte, aqui, ó. Char, aí colocar nome, 20, e aí finalizar aqui, ponto e vírgula, e poderia colocar tudo aqui no bolo, viu? Digite o nome, Aí e é o tudo peso e por a SKF. Porcentagem, C, EOS. isso. Aí como eu vou digitar primeiro agora o nome, aí eu tenho que botar aqui, ó, percentual S do nome, né? E aí colocaria aqui, ó, primeiro e nome. Aí eu vou digitar tudo aqui, ó. E ele vai ler tudo em uma linha só. Eu poderia também fazer separado, né? Poderia colocar, digite o nome, aí leia o nome. Digite o peso, leia o peso. Digite a altura, leia a altura. Poderia fazer separado também. Ou posso fazer tudo junto. Só que aí eu tenho que colocar aqui os identificadores de cada variável, ó. E nome é o quê? Caractere, string. Peso, flutuante. Altura, flutuante. Se tivesse mais dados aí, teria que botar também os argumentos e as variáveis. É tenso. Ó, o if, aí eu vou começar a fazer o teste, né? Porque ele calculou o IMC já. Calculou o IMC, só que eu preciso saber se o estado dele é de desnutrição, se está normal, ou pré-obesidade ou obesidade. Então, preciso saber, né? Então, como é que eu faço isso? Através do teste condicional, o if. Então, if, ok? E aí eu faço o teste lógico, ó. IMC, né, é menor que 18,5, né? Esse é o teste. E agora eu abro a função aqui, ó. Abri a função, if. Ok? E aí eu vou botar aqui, ó. Se o IMC for menor que 18,5, o que é que deve ser mostrado? Desnutrição. Pronto. Então eu posso botar aqui, ó. Desnutrição. E finalizo esse aqui. Agora, se ele não for 18,5, a gente calculou o IMC aqui, deu 20, por exemplo. Então ele ignora isso aqui, né? E aí vem para a próxima linha. A próxima linha, eu tenho que fazer um teste. Else. Se não. Só que... Se não, else. Só que eu só tenho mais um teste para fazer. Então isso aqui só Não. pode ser verdadeiro? Não. Então eu tenho que fazer outro teste, correto? Então eu vou até colocar aqui para ficar junto, ó. E vou embaixo dele, vou colocar um novo teste. Ó, o que é que ele vai fazer, ó? Teste, o IMC é menor que 18,5. Se esse caso for falso, então ele vem para o se não e executa tudo que está aqui embaixo. Só que o que acontece? Eu preciso fazer um novo teste para saber se ele vai estar no estado normal, correto? Então eu faço um novo teste. Se não, ou seja, se a primeira condição falhar, lembrando aqui do nosso desvio condicional, se a primeira condição falhar, ou seja, se a minha primeira condição for verdadeira, não for verdadeira, for falsa, então eu tenho que fazer um novo teste, né? Então eu volto aqui, ó, e faço um novo teste. If, e aí eu coloco, eu vou testar o quê? O meu IMC. Meu IMC é maior ou igual, né? Que ele pode ser igual, 18,5 e, né? Agora vai aparecer esse I. IMC é menor ou igual que 24,9. Aí, se essa condição for satisfeita,
Tem que abrir aqui, ó. E aí eu executo aqui, ó. Só que agora, em vez de ser desnutrição, é normal. Esse estado é o estado normal. Agora, por que eu coloquei o I? Por que, pessoal, eu coloquei o I? Para testar. Hein? Ixi, eu não lembro. Vamos lá. O I, na minha tabela verdade, o que é que tem que acontecer Conjunção. para ela ser... Isso, ela é uma Uma das, conjunção. uma das condições tem que ser verdadeira. As duas condições têm que ser verdadeiras, não é? Tem que ser as duas. É. Isso. O ou, que é a disjunção, que é só um ou outro. Ah, Porque é o seguinte, ó. Ele tem que estar entre 18,5 a 24,9. Vamos supor aqui, por exemplo, ele está 30. O IMC a gente calculou. O IMC deu 30. Aí ele vem para cá para o primeiro. IMC é menor que 18,5? Não. Então ele vem para o segundo, o else. Correto? Aí, se não, ele faz um novo teste. Aí ele verifica aqui, ó. O IMC é maior ou igual que 18,5? O que é que vai acontecer aqui? É verdadeiro ou falso se o IMC for 30? Ele vai imprimir o que é o quê? falso. O IMC, por exemplo, sendo 30 aqui, ó. Se for 30, ele é falso. 30 é maior ou igual que 18,5? Não. Não é maior? A 30 é maior. Não é? Então, por exemplo, se o IMC aqui, ó, for 30, ele vai fazer o seguinte, ó. O IMC é 30, 30 é maior que 18,5. Portanto, essa condição aqui é o quê? Verdadeira. Verdadeira. Né? Mas só que 30 é normal? Se a gente olhar aqui na linha 11? Não. Não. 30 já vai estar obesidade aqui, né? Então, eu preciso garantir que ele seja o quê? Menor que 24,9. Como é que eu faço isso? Eu faço um novo teste, ó. Essa condição tem que ser satisfeita e essa condição tem que ser satisfeita. Ou seja, aí ele vai fazer o segundo teste. 30 é menor ou igual que 24,9? Não. 30 é maior. Então, essa condição é falsa. Então, uma dessas condições sendo falsa, o que é que vai acontecer? Ele ignora isso aqui. Entendeu? Deu para entender? Ah, o I é para isso, né? Pronto. O IMC. Então, é isso que ele vai fazer. Esse I, ele vai verificar se esse lado e esse lado são verdadeiros. Se não for, as duas condições forem satisfeitas, né? Ou seja, ele tem que ser maior ou igual que 18,5 ou menor ou igual a 24,9. Para o estado nutricional dele estar normal. Ok? Então, se for 30, isso aqui já não serve. E aí ele vai fazer o quê? Novamente um novo teste. Aí ele vem aqui, deixa eu até colocar mais umas linhas. Aí ele vem else, novamente. E aí eu testo novamente. If, ou seja, se essa segunda condição aqui, ó, ele testa a primeira, é verdadeira, é falsa. Então ele vem para essa aqui. Se for falsa, então execute isso aqui. Aí é falsa, então ele vem para a próxima linha. E vai fazendo testes até chegar numa condição que seja verdadeira para ele poder executar. Aí o próximo teste é o quê? Vou até copiar isso aqui, ó. Só que agora tem que ser maior que 25 e menor que 29,9. Então aqui, ó, 29,9. E o estado nutricional dele vai ser pré-obesidade. Pré-obesidade. Aí, por exemplo, se for 30, no nosso caso ainda, se for, vamos fazer aqui, supondo que o IMC, por exemplo, calculou e deu 30. O que vai acontecer? Ele vai aqui, é menor que 18,5? Não. Então ele ignora. Vem para o próximo, para esse else. É maior que 18,5? É. Só que ele não é
menor que 24.9. Então, ele ignora e vem para o próximo teste. É maior que 25? 30 é maior que 25. Só que é menor que 29.9? Não. Então, novamente, caso o IMC calculado seja 30, ele vai ignorar isso aqui e vai para o último teste. Então, eu tenho que... Aí eu vou para o último teste, que é o else. E aí eu faço o meu último teste. If MC for maior que 29.9, abro ele aqui, e aí ele vai imprimir novamente printf. E se ele for maior que 29.9, o estado nutricional dele já é obesidade. Ah, não precisa copiar tudo. Obesidade. Pronto. Acabou o meu laço. Então aqui eu tenho... Posso colocar até assim, para facilitar o alinhamento. Ó. Pronto. Esse aqui é o comando. F9 char. Pronto. Essa quantidade de linhas aqui para ver se dá para ver o comando todo. Pronto. É isso aqui, pessoal. IF10. Aí o nome. O peso. E a altura. Pronto. Aí ele está rodando. Ele vai pegar e calcular o MC e vai verificar qual o estado nutricional. Se a gente poder fazer uma varredura aqui, ó, F10, colocar. Everton. Tá vendo? Ele vai executar. Everton. Oi. Para na hora que você botar lá o F10 para fazer o teste, não ficar tudo ali embolado que nem ficou, eu posso botar para imprimir separado, né? Pode. Aqui a pouco eu botei para imprimir tudo. Ou aí dentro tem ou pode dar algum espaço para ficar mais separadinho. Pode, não, Eu você barrei. você pode botar, por exemplo, ó, para ler primeiro o nome, depois um print F, um scan F para ler o nome, um para o peso, um para a altura. Você pode fazer separado também. Aqui. Deixa eu ver se vai 50 e 1.7. Deixa eu ver se ele entende. Aí já ficou até melhor, tá vendo? Porque já ficou embaixo. E E você tá... Everton estava sendo colado com o paciente. Aí só colocar o barra N aqui que ele dá uma quebra de linha. E observe aqui, ó, que eu botei tudo na mesma linha, tá vendo? Everton, digitei, dei um espaço, dei 50, dei outro espaço, digitei 1.7. Esse programa C, ele entende que eu digitei um caractere, né? E números flutuantes aqui.
ele mesmo entende e ele já vai fazer o cálculo sem eu precisar dar Enter. Eu só dei Enter uma vez aqui, ó. Eu posso também, por exemplo, ó, colocar Everton, dar Enter, aí colocar o peso, depois colocar a altura, dar Enter e colocar a altura. 1.9. Ele vai entender. Por isso que aquele você está identificando, ele vai também identificar as suas variáveis e vai salvar corretamente. Outra forma também de colocar, aqui ó, eu posso, como eu disse, posso minimizar aqui as funções, ó, e diminuir o comando, tá vendo? Aí você pode ver só os testes lógicos que estão sendo feitos, ó. Aqui você também pode botar o if do lado. Ele vai entender. Desde que a programação esteja certa, ele vai entender isso aqui, ó. Vai executar do mesmo jeito. Tranquilo, pessoal? Isso aqui. Ficou beleza. Pode botar uma na prova já. Gente. Então, tá aqui o daquele estado nutricional. Aí seria até uma boa ideia vocês tentarem resolver as questões lá da prova com agora utilizando linguagem C. Né? Uma boa ideia. Então, Legal. alinhada. E também a gente viu, vou passar só mais esse comando para não ficar muito cansativo, viu? É o nosso, que a gente já tinha visto em Portugal, que é a função escolha, né? Que vocês utilizaram principalmente muito na da calculadora. Então, como é que funciona aquele comando caso, que é a escolha? Que aqui a gente vai ver como é que funciona a sintaxe dele. Você tem uma condição, né? No caso, a condição é você verificar uma variável. Vou puxar para o exemplo da calculadora, porque eu acho que todo mundo fez da calculadora. Então, é fácil de vocês assimilarem. Então, a condição era escolher uma variável. Você escolhia a variável, a operação, e ia fazer a verificação. Caso fosse soma, executava um comando. Veja como é diferente já esse desvio de fluxo aqui, ó. Ele vai verificar um por um aqui, ó. Se for, ele vem para cá e finaliza o programa. Ó, o fluxo dele é esse aqui. Se fosse, por exemplo, soma, aí ele executava a soma, mostrava o resultado e encerrava o programa. Se fosse subtração, se essa condição não fosse verdadeira, então ele vinha para o segundo, ou seja, se a operação não fosse soma, então ele vinha para o segundo caso. Aí é subtração. Se fosse subtração, ele executava a subtração, imprimia o resultado e saía do programa. Se fosse falso, ele ia executando passo a passo, testando caso por caso, né? E a gente também tinha um caso alternativo, que em Portugal era outro caso, que era quando ele testava todas as possibilidades e não tinha encontrado uma solução. Então, o que é que ele fazia? Imprimia uma mensagem lá, ó, operação inválida. Então, basicamente, seria esse comando alternativo, né? Como é que funciona agora a sintaxe da função? Basicamente, do mesmo jeito.
Everton ficou mudo. Opa! E agora? Agora Tá ouvindo? sim. Pronto. Sim. Então deixa eu voltar aqui. Então, eu cliquei aqui sem querer no mudo. Essa função aqui, que é conhecida também como switch case, que é o nosso escolha em Portugal, que a gente viu em Portugal, né? O escolha e tem os casos. Então, como é que ele funciona? Ele é aplicado quando usamos uma variável do tipo, olha, muito importante isso. Quando é que meu switch vai funcionar? Quando você tem uma variável do tipo inteira ou do tipo caractere, para comparar ou testar determinados valores. Então, se você colocar flutuante, vai funcionar? Não. Ele só funciona com do tipo inteira ou caractere. Ok? E caractere com um caractere. Lembrando que os comandos são executados até o ponto que o comando break for localizado. Então, vamos lá. Switch. Então, a sintaxe dessa função switch case funciona da seguinte maneira. Switch seria o escolha, e aí você colocaria a variável de sua escolha. Por exemplo, no exemplo da calculadora, você colocaria switch operação. Abria ela e finalizava ela. Tá vendo? Você abriu a função switch e finalizou aqui embaixo. E aí você vai verificar os casos. Então, case, aí se fosse soma, 2 pontos, você finaliza com 2 pontos, aí executava a soma e, lembrando, de um caso para o outro, a gente tem que colocar aqui ó, o break. Para que o break? Para justamente parar a função. Então, no caso, se fosse o exemplo da calculadora, você colocaria aqui, ó, printf, para imprimir, a soma, e logo após você colocaria a função break. E assim sucessivamente, com todas as funções. Ó. Caso fosse uma outra condição, aí executava os comandos, fosse, por exemplo, subtração, aí executava a subtração, e aqui está acompanhado do break. E o default é equivalente ao outro caso. Então, significa que se nenhum desses casos anteriores forem satisfeitos, aí você pode botar um comando default. Ou seja, se nenhum desses comandos forem satisfeitos, imprima uma mensagem. Por exemplo, operação inválida. Entendeu? Tranquilo, pessoal, essa função, switch case. Como é que funciona aqui, ó? Vou botar também um exemplo. Do mesmo jeito, ó, switch, aí a expressão, que seria a operação, a variável de sua escolha, e aí você verificava uma por uma, como utilizando os 2 pontos. Lembrando que você tem que botar o break. Você pode botar dessa forma também. Então, basicamente, como é que funciona? Ele avalia a expressão, que deve ser do tipo caractere ou inteira, ou seja, essa expressão aqui, essa variável, tem que ser do tipo caractere ou inteira, e encontra o caso cuja constante é igual ao valor da expressão e executa todos os comandos seguintes até encontrar o comando break. Se não existir tal caso, ele executa as instruções associadas ao caso default. O default é opcional, assim como o outro caso, lá em Portugal, ele também era opcional, embora seja geralmente posicionado no final do bloco, switch, ele pode aparecer em qualquer posição. Então, geralmente, a gente coloca esse default aqui no final, né? Mas ele pode ser colocado em qualquer uma das posições. Mas, mantendo as boas práticas de programação, deixa ele no final. Antes de chegar aqui nos exercícios, eu vou só usar esse switch default para fixar. Vou dar um exemplo justamente do que você já conhece, da calculadora. As bibliotecas aqui já deixei incluída, ó, include studio, que é das funções entrada e saída, e mat para operações matemáticas. Então, eu vou colocar aqui, ó,
as variáveis que eu vou utilizar. No caso, operação. Operação, que no caso eu escolho colocar ela como char caractere. Ela tem que ser do tipo caractere, porque ela vai ser a variável onde a gente vai salvar, né? Se é soma, se é subtração, se é divisão, né? Então, vou colocar aqui ela como caractere e aí vou chamar os números. Float, colocar flutuante. Botar N1 para o número 1 e N2. Bem simples. Aqui, ó. Int F digite o cálculo ponto e vírgula. Finalizei. E aí eu vou começar com a função switch, né? Switch, que é a função. E eu vou escolher a minha variável operação. Por que a operação? Porque a depender da operação, eu vou ter diferentes resultados. Então, aqui, ó. Switch, coloquei a operação entre parênteses aqui. Não preciso finalizar, porque ela finaliza dessa forma, entre chaves. Então, abri a função e finalizei entre chaves aqui, ó. E aí eu vou executar o comando caso case aqui dentro. Um detalhe para essa função é que a função caso ou função case, né, que aqui a gente utiliza case, ela deve ser usada como aqui, ó, caractere. Ela deve ser usada com um caractere só. Então, eu vou botar aqui para ela ler o número 1, número 2, número 1, operação, colocar assim, digite o número 1, a operação e o número 2, para ficar mais claro. E aí eu vou chamar o scanf. Scanf. Vírgula. Vou colocar aqui, ó. Vou indexar logo N1, que vai ser digitado. Depois de digitado o número 1, ele vai digitar a operação do tipo caractere, né? Que é i operação. E, por fim, IN2. Ou seja, aqui eu pedi para ele digitar o primeiro número, a operação e o número 2. Agora eu vou endereçar cada um dessas variáveis aqui, ó. Primeira variável é percentual F, porque é flutuante. A segunda é caractere. E a terceira é flutuante. Observe que dessa vez eu chamei a operação aqui, ó, de char, né? Só que eu não defini tamanho. Como eu não defino o tamanho, então ela vai salvar somente um caractere na memória. Então, ao invés de colocar percentual S, eu boto percentual C. Porque só vou salvar um caractere. A operação é só um caractere, né? E aí eu verifico aqui, ó. Caso for soma, só que dessa vez, em caso, eu não verifico mais aqui, ó, como aspas duplas, aspas simples. Aí eu boto aqui, ó, soma. Então, caso soma, aí eu posso botar a operação. 2 pontos, viu? Lembrando que eu tenho que colocar os 2 pontos para finalizar o case.
Dá um espaço aqui. E aí eu vou botar aqui, ó. Print F percentual F. Não precisa. E aí eu boto aqui, ó, o resultado, que é N1 mais N2. N1 mais N2 vai me dar um flutuante. Ponto e vírgula para finalizar. E logo após aqui, ó, eu tenho que botar a função break. Break e ponto e vírgula. Essa é basicamente a estrutura desse comando switch. Então, o que é que ele vai fazer? Verificar aqui, ó, a operação. Se a operação desejada lá for soma, então ele vai imprimir a soma e finalizar. Agora, se ele sequer entrar dentro desse caso aqui, que seria a soma, então ele vai pular. Então vai para o próximo. Case, subtração. Deixa eu até copiar aqui. Dois pontos. E aí bota aqui, ó. Subtração. E aí você pode ir construindo de acordo com as operações que você desejar. Se for divisão. Aí aqui eu coloco divisão. E aí eu posso botar aqui ainda default. E se nenhum desses casos forem satisfeitos, aí eu coloco aqui, ó, um printf. Apagar isso aqui e botar aqui, ó, operação inválida. Só que no caso aí entrou com coisa de multiplicação, Everton. Tenho que apagar aqui, foi a função que eu tinha copiado. Pronto. Obrigado, Ana. Bem, por ver. Pronto. Aqui, ó. Primeiro caso, ele vai verificar se a operação, a variável da linha 10, que é a operação, é soma. Se for soma, ele vai executar a soma e parar a função. Se não for soma, então ele vem para o segundo. É subtração? Se for, ele executa a subtração e para a função switch. E se não, ele vai fazendo até... Se nenhuma das condições forem satisfeitas, então ele vai parar aqui na default. Na default, e aí ele vai imprimir operação inválida e parar a função. Ok? Então, basicamente, é isso aqui. Novamente, ó, eu posso esconder o switch e desenvolver meu programa mais aqui embaixo e só usar para verificar. Tranquilo aqui, pessoal? Tranquilo, Ana? Executar, né? Para ver se funciona. Aparentemente é tranquilo, né? Na hora que estiver fazendo lá, se não der um nó no juízo. Switch. Ah, tá aqui o erro. Esqueci de botar um ponto e vírgula na linha 8 no scanf. E aí ele tava dando esse erro aqui, ó. Antes de switch. E agora foi. Tá vendo que se errar um ponto e vírgula ele não compila. Compilou, aí eu vou executar. Esqueci de botar o /n aqui, ó. Também para não ficar colado.
Vou compilar e vou executar em F10. Pronto. Aí aqui, ó, como ele já vai entender tudo, né? Que eu tenho que digitar o número 1, a operação, e o número 2, e no próprio scanf já está definido essa regra, que é flutuante, caractere flutuante, eu posso colocar assim, ó, 2 digital, sem dar enter, mais 3. 5. Posso fazer tudo direto, ele já vai interpretar que o primeiro é flutuante, o segundo é caractere e o terceiro é flutuante. Então, ele já vai salvar cada uma dessas variáveis aqui no seu devido local. F10 novamente. Fazer de outra forma, 2, aqui ó, mais 3. Vai fazer do mesmo jeito, vai somar. Agora vamos testar outro. Vamos testar a divisão, que é 8 dividido por 4. 2. Fez bonitinho. E também vamos tentar botar uma operação que não existe. Vou colocar aqui 9, O e 8. Operação inválida. Ele vai verificar que O não é uma operação que a gente procurou, né? Então, ele vai cair no default e vai imprimir aqui, ó, operação inválida. E aí? Everton, Oi. uma coisa que eu prestei atenção aí, tinha lá no Visual G, alguns programas a gente, tipo, indicava, né? Tipo assim, soma, recebe isso e isso. Aí no C++ não precisa fazer aquela indicação. Ah, que você botava o resultado, né? Aqui, por exemplo, resultado recebe N1 Sim, mais N2. sim. Posso colocar. Aí aqui eu colocaria o R, né? O R, resultado. De resultado. Só que aqui eu teria que definir ela como R também. Posso fazer desse jeito. Só que aí eu vou acrescentar mais uma linha, né? Aí por isso que não sei aqui eu... Assim, que aí diminui uma variável no seu programa. Então você já tem uma memória a menos, entendeu? E No caso, uma se linha você menos. quiser, pode. Mas desse jeito é melhor deixar 100 para diminuir. Porque assim, quando a gente vai programar, a gente tenta deixar o código mais enxuto possível. Então, qual o melhor código? Quanto menos linha você puder deixar, entendeu? Mais enxuto, menos variáveis, melhor. Existem, assim, você pode fazer chamando várias variáveis, mas se você tem um modo que for mais simples, é melhor. Seu programa vai ser mais eficiente, digamos assim. Beleza. Então, essa é a estrutura dele aqui, ó. Ficou claro isso, mas eu posso colocar aqui assim, ó. Tudo na mesma linha aqui, ó. Posso colocar aqui tudo na mesma linha também, ó. Aí também fica um pouquinho bagunçadinho. Eu só para mostrar pra vocês que dá para fazer dessa forma também aqui. Vou botar. Poxa, assim fica feio demais. Dá para fazer assim também. Se eu executar aqui, ó, compilar, F9, vai dar a mesma coisa, ó. 2 menos 5. Ele vai executar do mesmo modo. Na outra questão do aninhada que eu utilizei também do IMC, dá para fazer isso. Mas aí fica a critério de vocês. Minimizar. Mas dá para fazer dessa forma também, que aqui cada linha vai ter uma operação. Caso soma, imprime a soma e pare. Caso subtração, imprima a subtração e pare. Caso asterisco, multiplique e pare. Caso divisão, né, efetue a divisão aqui, ó, imprima o resultado da divisão e pare. Se nem default, aí ele fala, ó, se nenhum desses casos anteriores forem satisfeitos, então operação inválida e válida. E encerra. Beleza?
E vamos voltar lá. Beleza. Pronto. Aí agora vamos falar na nossa primeira lista de exercício. Ó. Eu vou passar, são 1.500 pontos, então eu vou passar 3 listas. Essa é a primeira valendo 500 pontos. Pode entregar até semana que vem, quinta-feira que vem. Do mesmo jeito, o e-mail é o mesmo. E aí só lembre de colocar no assunto lista 1 e o nome completo. Porque aí quando eu for puxar para dar a nota, eu só digito no e-mail lá lista 1 e o nome da pessoa, quando eu estiver passando a nota. E aí no e-mail aparece mais fácil para mim. Aí é uma Ô, listinha já Everton, para e vocês. como é que salva? Você salva do mesmo jeito do lado aqui, ó, arquivo, salvar como. Deixa eu perguntar logo para eu não perder tudo, igual eu perdi a outra. Ó, quando você for salvar, salvar como, é bom que você crie uma pasta. Por exemplo, eu vou criar uma pasta aqui, ó. Arquivos da lista. Aí, dentro dessa pasta aqui, ó, você salva tudo. Aí, por exemplo, ó, exercício 1. Aí salva. Pronto. Já tá salvo. For lá na área de Sim, mas trabalho, aí no programa, eu vou aonde para salvar ali, que eu não vi lá em cima? arquivo, salvar como. Beleza. Viu? Agora lembre do seguinte, antes de salvar, você também compile aqui ó, em F9 para ver se está rodando tudinho. Aí eu compilei aqui, F9, então pode vir aqui executar e compilar. E aí depois que dá tudo certinho, aí você vem em arquivo, salvar como, aí salva na pasta. Pronto. Aqui, ó. Salvei, já está aqui, ó, na pasta. Salvei na área de trabalho. Aí você vai pegar e me mandar essa pasta. Deixa eu mostrar aqui como é que faz. Você pode clicar aqui, ó, na pasta, com o botão direito, tá vendo? E aí você bota aqui, ó, adicionar para o arquivo. Tá vendo? Aí você vai clicar e dá OK. É o que vai acontecer. Ele criou um arquivo compactado aqui dentro com todos os arquivos. Então, na hora de anexar no e-mail, você vai anexar isso aqui. E aí, quando eu abrir aqui no meu computador, ó, vai estar a pasta com todos os arquivos. Se tiver 10 arquivos, vai estar tudo em uma pastinha sozinha. Entendeu? Uhum. Vai clicar direito e adicionar Primeiro para o arquivo. salva E a salva. pasta, depois aí, no arquivo. Depois isso. Para você não precisar também anexar arquivo por arquivo, né, no e-mail. Aí você aqui, você só anexa a pasta inteira. Essa pasta aqui. Se tiver 10 arquivos aqui, vai estar tudo aqui dentro e aí vai estar tudo compactado. Beleza. Deixa eu só falar um pouco das questões. Aí já vai valer 500 pontos e vocês já estão exercitando, treinando, praticando, porque vocês viram que programação é isso, é praticar. Quando você pratica, vai saindo os códigos que você nem imagina. Ó, primeiro essa aqui eu já resolvi, né? Ó, rapaz. Chuchu no palito. Isso aqui eu já resolvi na aula. Caramba. Aí, dados dois números distintos, informar qual dele é o maior. Então, vai usar um teste para verificar qual dele é maior. Dado um ano, informe se ele é ou não bissexto. Né? Então, uma dica aqui... eu já dei a dica aqui. Ó, um ano é bissexto se ele é divisível por 4, mas não por 100. Então, se ele for divisível por 4, mas não por 100, então é um ano bissexto. Então, aí vocês têm que pensar um pouquinho como é que a gente pega esse problema e joga para as nossas condicionais, né? Ó, já tô dando... São 4 questões, né? Não. Aí tem a quinta, que é para vocês desenvolverem um programa, também C, para vocês que, dado os ângulos, né? Me diz, imprimir no final. O ângulo é equilátero, isósceles ou escaleno. Né? Então, aqui tem as instruções. O programa deverá verificar as medidas,
corresponde a qual tipo de triângulo, se a condição for satisfatória, aí vai imprimir A cada um. gente fazer esse programa, não. Eu vou ensinar depois. Mas tem. Me procurem. Mas me procurem essa semana se tiverem dúvidas, pode procurar. Professor, eu tô fazendo aqui. Parei nesse ponto aqui. Como é que eu faço? Aí eu vou dando os nortes, né? Pra você. A calculadora, a sexta questão. Acabei de fazer aqui. Molezinha. Molezinha. E essa sexta aqui, e última, é um programa que é para fazer um desconto na folha de pagamento, dado algumas taxas aqui, ó. Tem um desconto do imposto de renda e do INSS. Bem simples também. Você vai entrar com o salário, e aí, de acordo com o salário do funcionário, vamos dizer assim, ele vai mostrar ao final qual vai ser o salário líquido, né? Porque você vai receber um salário bruto, só que aí tem todos os descontos. O desconto do imposto de renda e aqui do INSS. E aí, com base nesses dados aqui, ó, eu quero que vocês executem aqui e mostrem no final, ó. Você ganha 6 mil, mas no final, seu salário líquido vai ser isso aqui por conta dos descontos. Ô, Everton, Opa. essa questão aí, se eu não me engano, tem uma parte lá no AVA que manda a gente fazer no Excel, né? Sim, dá pra fazer, mas só que eu quero em C. Quero em C, dá pra fazer, no Excel dá pra fazer tranquilamente isso aqui. Até porque o Excel, eu acho que eu já mostrei vocês, essas funções se, ó, tem todas elas aqui, ó. Teste lógico, se o valor for verdadeiro, se o valor for falso, entendeu? Dá pra brincar também com o Excel. Eu já fiz a unidade 3 toda, aí tem uma parte lá que ele manda você pegar umas questões que tá lá e joga no Excel para poder testar, para fazer um monte de coisa lá. Não sei se é no seu ou se foi probabilidade, eu não tô me recordando, não. Acho que tem um aí que manda fazer. Pronto. Seria até bom. Pronto, já que você tocou no Excel, vocês poderiam, até para dar um norte a vocês, se você tiver com dificuldade, faça, se no Excel é mais simples para você, tenta fazer primeiro no Excel e depois você faz no C e confere se os valores estão batendo. Pode fazer dessa forma também, entendeu? Para ver se o programa em C está calculando. O link, professor, para eu baixar esse programa de novo, porque só tem um Visual G e esse aqui eu não baixei. O link, ele tá lá na pasta, na nossa pasta no Drive. Aí no primeiro PDF que eu mandei, Luciano, ele tem até um tutorial ensinando a baixar e instalar, entendeu? Aí depois esqueci. Pronto, aí tem o link, Tá lá no grupo. Tá no grupo e tá também no AVA. No AVA tem ele lá. É só clicar, vai aparecer. Deixa eu mostrar aqui. No Drive. Aqui, ó. Aí vai aparecer aqui, ó, o primeiro bimestre que foi em Portugal e o segundo bimestre que é a linguagem C. Aí quando você clicar aqui, ele vai estar o programa, você vai clicar com o botão direito e vir aqui fazer download. Aí ele vai aparecer essa mensagem aqui, ó, não é possível verificar se há vírus, BBB, mas não tem vírus, acreditem em mim, não tem. Aí você vai clicar em fazer o download. Aí ele vai fazer o download, ele vai baixar numa pasta compactada, só é descompactar, vai baixar numa pasta igual essa aqui, ó. Aí para você ter acesso, você vai clicar com o botão direito e clicar aqui, ó, extrair para o arquivo da lista. Aí no caso lá vai aparecer para deve ser mais. Aí quando você clicar, ele vai extrair e vai aparecer a pasta, que é arquivos da lista, e aí você só executar. Lá no primeiro PDF, deixa eu ver aqui, tem todo esse passo a passo. Windows LP
aulas, acho que foi aula 7 já. Esse aqui. No início eu já trato. Tem esse aplicativo também, ó, o Code em C, que é no celular para Android, que dá para fazer a mesma coisa que a gente faz aqui no Dev C++. Aí aqui, ó, tem um tutorial, abrir a pasta, clicar com o direito, download, e aí extrair aqui, ou pode extrair para a pasta, e aí vai aparecer esse arquivo. Você vai clicar 2 vezes e dar OK, ele vai extrair e vai instalar. Aí na linguagem você pode escolher logo português, para ficar em português, e aí vai passo a passo, next e OK, e aí ele vai abrir. O PDF tá explicando direitinho. Beleza? Então por hoje é só, pessoal. Só isso. Viu? Já 9 horas para não ficar muito, porque eu sei que aulas compridas assim, às vezes a mente não dá uma travada. Então eu acho que por hoje já passei os comandos, o if simples, condicional simples, composta, o aninhada e o seleção de caso. Próxima aula, a gente vai começar a ver justamente os laços de repetição, né? Então, próxima aula a gente já vai começar a ver um pouco de repetição. Como é que funcionam essas repetições aqui na linguagem C. Beleza? Alguma dúvida? Ficou alguma dúvida sobre alguma questão? Por enquanto não. Valeu, professor. Professor, eu tenho uma dúvida, só que não é da questão que o senhor passou essa noite, não. É qual? Sobre qual? Eu estava fazendo aqui, na hora que a internet caiu, eu fiquei fazendo a atividade por enquanto que ela voltava. Aí quando voltou, eu fui assistir a aula. Aí eu fui fazer a que passava de Celsius para Fahrenheit. Aí eu fiz bonitinho, só que não tava dando o resultado certo. Aí eu embuquei nessa questão aqui. Aí eu tenho uma foto, se eu quiser eu mando pro senhor e o senhor responde rapidão. Você tá no computador ou no celular? Computador. Tá no computador? Deixa eu parar aqui a gravação.